esses resultados aí. Claro. Então, olha aqui, ó. Vamos aplicar esses resultados, tá? Teorema da derivação termo a termo. Tá ok? Aqui tem raio de convergência. E F, dada por... Além disso, é como corolário, né? A função é... Tá? Olha, isso não tem nada errado não. Pronto. Então, deixa eu apagar tudo aqui e vamos ficar com esses teoremas em mente e aplicar. Olha aqui. Ó. Vamos a... Começa aqui, ó. Tem-se 1 sobre 1 menos x é o quê? É somatória de x elevado a n, n variando de 0 a mais infinito, tá? Não é? Qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. O interior do intervalo de convergência é ele próprio, porque o intervalo de convergência é isso aqui. Tá? Então, aplicando essa parte aqui, ó, então você tem o seguinte, tá? A função, por esse teorema, por a segunda parte, a função f grande de menos 1 em R, dada por f grande de x igual a quê? Somatório de n igual a 0 a mais infinito. De quem? De x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Qualquer que seja x no intervalo menos 1, essa função é o quê? Esse teorema? Ela é diferenciável com quem é a derivada da f em x. Quem é? A derivada dessa série é essa. Ou seja, a derivada disso é 1 sobre 1 menos x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Acontece que essa função que eu vou colocar aqui em vermelho, menos o logaritmo natural de 1 menos x, quem é a derivada dessa função? É essa também. Ou seja, a função f grande e a função dada por isso aqui, elas têm a mesma derivada nesse intervalo. Portanto, elas diferem por uma constante. Então, daí, existe um C real, tal que, tá? F grande em x, ou menos, essa função, menos o logaritmo natural de 1 menos x, é igual a f grande, ou seja, é igual a f grande de x mais c, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. E, assim, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter que... Olha, essa igualdade não vale para todo x no intervalo menos 1 aberto? Não vale? Essa igualdade aqui não vale? Para 0? Então vale para x igual a 0. Mas me diga uma coisa, quanto é f de 0? Quanto é essa série aqui, o expoente começa positivo, n igual a 1. Quanto é que é essa série no 0? 0. Essa série no 0 é 0. E quanto é que dá essa função no 0? 0, que fica logo aí. Então C é quanto? 0.
Se o C é zero, você tem que menos o logaritmo natural de 1 menos x é igual a quê? A f de x, que é a série somatória de n igual a zero a mais infinito, de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Bom? Logo, o logaritmo natural de 1 menos x é igual a quê? Somatória menos somatória de n igual a zero a mais infinito, vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Hã? O que eu acabei de falar. Voltemos. Essa igualdade vale para todo x no intervalo menos 1. Em particular, vale para x igual a zero. Quanto é que dá f de zero? Ou seja, isso aqui no zero é igual a isso aqui no zero mais c. Quanto é que é f no zero? Zero. Quanto é que dá essa expressão no zero? Zero. Então, c é zero, porque zero é zero mais c. O c é zero, então você tem a igualdade. Certo? Tá bom? Logo, você tem isso aqui, qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Ou seja, chamando isso aqui de u, o menos foi para o outro lado, tá? Chamando isso aqui de u, você tem que o logaritmo natural de u é igual a quê? A menos somatória de n igual a zero a mais infinito, de quem? Se o u é 1 menos x, quanto é o x? 1 menos u. 1 menos u elevado a n mais 1 sobre quem? N mais 1, qualquer que seja u aonde? Depois a gente vê, tá? Que é igual a quê? Que é igual a, isso aqui fica somatória de n igual a zero a mais infinito, esse menos entra para dentro como menos 1, tá certo? Vai ficar menos 1 vezes, isso aqui eu posso escrever como sendo menos 1 elevado a n mais 1 vezes u menos u elevado a n sobre n mais 1. Não posso? Vamos escrever? Tá certo? Que o u menos 1 é menos 1 vezes u menos 1. Então fica cá. E quanto é que dá isso aqui? Tá, isso aqui dá somatória de n igual a zero a mais infinito de menos 1 elevado a n sobre quanto? Sobre n mais 1 vezes u menos u elevado a... O que está faltando aqui? N mais 1. Tá bom? E vamos chamar isso aqui de m. Chama isso aqui de m. Então, como é que fica isso? Para ficar uma série de potências bem decente. Tá? Isso aqui fica o quê? Isso aqui fica igual a quê? Somatória de menos 1 elevado a quê? A m menos 1 sobre m vezes quem? U menos 1. U menos 1 elevado a m, com m variando de quanto? De 1 a mais infinito. Concorda? Então tá aí. Mas isso, qualquer que seja u aonde? Qualquer que seja u no intervalo 0, 2. Por quê? Porque essa igualdade aqui é para todo x entre menos 1 e 1. Então, se somente se o menos x está entre menos 1 e 1. Somando 1 em todos os lados, somente se o 0 é menor que 1 menos x, que é menor do que 2. Então,
O U, que é 1 menos x, está entre 0 e 2. É assim, somente isso, tá? Portanto, você tem logaritmo natural de U como uma série de potências dessa forma aqui. Menos 1 elevado a m menos 1 sobre... E o raio de convergência dessa série é 1. Pode fazer as contas que o raio de convergência dessa série é 1. Tá? O raio de convergência dessa série é o mesmo raio de convergência. Não precisa fazer conta, né? Derivada, tá? O raio de convergência dessa série é o mesmo raio de convergência dessa, que é o raio de convergência dessa daqui. Pelo teorema que eu acabei de enunciar, tá? Entendido? Tá? Só que essa série aqui está centrada no 1. Veja bem, o logaritmo natural está definido em quê? Em 0 mais infinito. Eu não posso ter o logaritmo natural, observe, eu não posso ter o logaritmo natural de x igual a uma série de potências, tá certo? A n, x menos p elevado a n, eu não posso ter isso aqui, qualquer que seja x pertencente a 0 mais infinito. Eu não vou poder ter isso. Eu não posso ter isso aqui. Por que eu não posso ter? Por quê? Porque se eu tivesse igualdade, significa que essa série aqui converge nesse conjunto. Se ela converge nesse conjunto, o raio de convergência não pode ser finito. O raio de convergência vai ter que ser mais infinito. Porque se o raio de convergência for mais infinito, significa que essa série converge no intervalo limitado. Então ela não vai poder convergir nisso aqui. Tá certo? Então o raio de convergência é infinito, ou seja, essa série converge em toda a reta. Tá certo? Mas aí eu vou ter um logaritmo natural igual a uma série que converge em toda a reta. Mas essa reta será de classe C infinito em toda a reta. E como é que eu posso ter isso aqui? Com x tendendo a 0 pela esquerda, se no mais infinito. Como é que uma série é contínua? Porque se ela é diferenciável, ela é contínua. Na reta toda, e isso aqui dá uma função, portanto, contínua na reta toda, e quando o x tende a 0, ela vai a mais infinito. Não pode. Então eu não posso ter o logaritmo natural dando por uma série de potências centrada num certo P. Tá? O que eu tenho aqui é uma coisa mais restrita. O logaritmo natural é dado por uma série centrada onde? No 1. Em que intervalo? No intervalo 0,2. Tá certo? Se uma série de potências, se o raio de convergência é R positivo ou R mais infinito, no interior do raio de convergência, a função dada pela série é de classe C infinito. Tá bom? Vamos ver mais uma aplicação disso. Tá? Ver mais uma aplicação disso aí. Pegar um outro exemplo. Considere essa série aqui. Ó. Então, aquilo que entendido aí? Logaritmo no intervalo 0,2. Eu consigo até, depois na próxima aula, eu vou ver que eu consigo até aumentar o intervalo. Mas aí o centro vai mudando. Tá certo? Eu consegui o centro no 1. Mas eu consigo o logaritmo em qualquer intervalo 0,2A, dada por uma série de potências centrada em A. Mas isso fica para a próxima aula. Tá? Nós já sabemos o seguinte, o raio de convergência. Preste atenção a esse exemplo, ó. O raio de aplicação do teorema da derivação termo a termo e integração termo a termo. Vou pegar só a derivação aqui, tá? O raio de convergência dessa série aqui, ó, somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial é
mais infinito. Já foi demonstrado. A aula passada nós vimos isso. Isso é a série 1 sobre n fatorial, x menos p elevado a n. Somatória de n igual a zero a mais infinito, onde o p é zero, tá? E eu já tinha mostrado em aula anterior, que pelo teste da razão, e na aula passada também foi pelo teste da razão, que essa série tem raio de convergência igual a mais infinito. Certo? Tá bom? Então, se essa série tem raio de convergência mais infinito, eu faço o seguinte. Então, tá? Então, seja f de R em R a função dada por quem? F de x igual somatória de n igual a zero a mais infinito de x elevado a n sobre n fatorial, qualquer que seja x real. O que é que diz, né? O raio de convergência é mais infinito, tá? Então a função essa função tá definida em toda a reta. O que é que diz o teorema da derivação termo a termo? Diz o seguinte: essa função f, ela é o quê? Diferenciável. E quem é a derivada da f em x? Agora faça a derivada pelo teorema de derivação termo a termo. É a somatória. Aí começa do 1, né? Agora, ó, somatória de n igual a 1 a mais infinito de quem? De n vezes x elevado a n menos 1 sobre n fatorial. Que é igual a somatória de n igual a 1 a mais infinito. Quanto é que dá n sobre n fatorial? 1 sobre n menos 1 fatorial. E aqui em cima fica x elevado a quê? A n menos 1. Aí faz uma mudança de índice, chama isso aqui de m. Quem é isso aí? Isso é igual a somatória de m igual a quanto? A zero a mais infinito, porque se o n começa do 1, o m começa do zero. Certo? X elevado a m sobre m fatorial. Mas quem é isso? É a f. Qualquer que seja o x real. Ou seja, a derivada dessa função f é ela própria. O que é que diz lá o estudo de decaimento, ou então equação diferencial de primeira ordem? Equações diferenciais lineares. Se a derivada da f é a f, então a conclusão é que daí existe c real, tal que f de x é igual a quê? A c vezes elevado a x, qualquer que seja o x real. Nós já vimos isso. Tá? Em particular, tá? Eu vou botar o seguinte. Não vale para todo x real? Então vale para x igual a zero. Quanto é f de zero, hein? Olha aqui, quanto é f de zero? Quanto é? Não. Vocês estão esquecendo um fato básico em séries de potência. Quando uma série começa do zero, essa soma aqui, quem é essa soma? O que é que indica essa soma? A n, x menos p elevado a n. O que é isso? É o A0 mais o A1 vezes x menos p, mais o A2 vezes x menos p ao quadrado, mais o A3 vezes x menos p a terceira, e continua. Porque nessa representação há a seguinte convenção. Isso aqui, quando aparece 0 elevado a 0, substitui por 1. Então, qual é o valor dessa série no zero? Você tem que olhar para cá.
No zero não, desculpe, no P. Qual o valor dessa série no P? Quando x é igual a P, quanto é que dá? Dá o A0. Essa série no P, quando vai seno, toda a série converge no seu centro. Somatório de AN, P menos P elevado a N, é isso aqui, ó. O resto dá zero, então isso aqui dá o A0. Preste atenção. Tá? A convenção que se segue, quando aparece 0 elevado a zero em séries, em representações polinomiais, em algumas outras situações, é porque na representação você substitui 0 elevado a zero por 1. Substitui. Isso não é uma definição de 0 elevado a zero. 0 elevado a zero é uma indefinição matemática.